Olá, sejam muito bem-vindos ao 35º episódio do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 29 de outubro deste interminável ano de 2020. O meu nome é Mário Rui Vieira e estou confortavelmente sentado aqui no nosso estúdio de Paços de Arcos. Tenho aqui ao meu lado, devidamente distanciada, a nossa convidada e seremos remotamente acompanhados pela minha colega Lia Pereira. Está tudo bem desse lado, Lia? Alô, bom dia, está tudo ótimo. Espero que convosco também. Espero em breve podermos estar todos juntos novamente. Espero bem que sim. Passo então à apresentação da nossa convidada. Tinha apenas 12 anos quando começou às escondidas a dar largas à imaginação com a ajuda de uma guitarra. 6 anos depois entrou para uma banda, Anna's Blame, mas o amor pelos desenhos falou mais alto e levou-a até à Faculdade de Belas Artes, em Lisboa. Entre o Erasmus em França e um estágio em cinema documental em Barcelona, começou a matar saudades de casa escrevendo versos em português. A sua primeira aventura musical em nome próprio, um EP homónimo, viu a luz do dia em 2009 e pouco tempo depois já andava nas bocas de todos com A Pele que Há em Mim, Quando o Dia Entardeceu, que regravou em dueto com J.P. Simões. Passou-se uma década, pontuada por 4 álbuns, e Márcia é hoje uma das escritoras de canções mais elogiadas da música portuguesa. Temo-la connosco na semana em que edita o seu primeiro livro, As Estradas São para Ir. Bem-vinda, Márcia. Olá, bem-vindas a vocês e a vossa simpatia, a tua biografia é muito engraçada. Estava tudo correto? Tudo correto, Ainda corretíssimo. Bem. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigada eu pelo convite. Houve-me anseio de nova lua cheia, vem e o mundo cai em todo o seu destino. Muda o que eu já sei, TV já não tenho, para longe tu vai, tudo o que eu toquei. Ao folhear este teu primeiro livro, que eu confesso ainda não consegui ler com a devida atenção, fui logo ao encontro do texto que tu escreveste sobre o teu pai. É um texto cru, mas ao mesmo tempo é um texto muito comovente. Tu és uma pessoa que se comove facilmente. O que é que te comove? Sim, acho que sou uma pessoa que se comove facilmente, mas não com tudo. Mas com as questões familiares, as separações familiares, isso acho que me comove bastante e todas estas questões que nós temos andado a viver nos últimos anos, dos refugiados e isso são coisas que mexem bastante comigo. Também questões com a infância, com crianças deixadas ou separadas dos pais, tudo isso são temáticas onde eu sinto, sei lá, alguma dor alheia, que é uma coisa que não sei se é salutar para nós, não é? Estar a viver as dores dos outros, mas depois acho que também sei fazer esse exercício de me posicionar na minha própria vida, no meu próprio corpo e dar graças àquilo que eu tenho em mãos, àquilo que eu construí, que é a minha vida, a minha carreira, o meu caminho, sei lá. Portanto, não te deixas consumir muito por as coisas que te comovem ou às vezes deixas-te ir e é demasiado? Às vezes deixo, sim. Às vezes deixo e depois tenho de fazer esse exercício, mas é uma coisa que me acontece tão a miúdo que eu acho que já aprendi a viver com isso. Também acho que nós, se queremos que o mundo melhore, temos de ter empatia e a empatia não se escolhe, não é? Às vezes é demasiada. E pronto, e depois tens de fazer aquilo que está ao teu alcance. Daí não me considero uma pessoa, uma ativista nesse sentido, mas acho que dou a minha opinião e acho que faço o que está ao meu alcance para mudar certas coisas. Há outras que me incomodam bastante, como a situação ambiental, porque creio que dou muito valor a estar na natureza e acho que nós passamos um bocado por cima desse sentimento de pertença, que nós pertencemos também à natureza, e passamos por cima disso porque estamos habituados a esta vida corrida.
mas no fundo não creio que seja uma coisa errada de sentir, pelo contrário, acho que me vou chamando cada vez mais para isso, e acho que estes desenhos que eu tenho aqui no livro demonstram muito isso. São contemplação da natureza, de sítios onde eu me sinto serena, etc. A tua relação com o teu pai era muito bonita, pela descrição que tu fazes. Tu sentes, de que forma é que tu sentes que, tu dizes a dada altura que ele começou a auto-intitular-se de mãe e pai, sim. De que forma é que tu sentes que ele, tendo chamado a si essa tarefa de mãe e de pai, te moldou enquanto mulher? Enquanto mulher, enquanto pessoa, creio que tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, não só na infância, não só com os nossos familiares, mas tudo aquilo que nós passamos nos vai moldando. Naturalmente a relação com o meu pai e a relação com a minha mãe também moldou-me imenso para as relações futuras, como eu acho que acontece a toda a gente, não é? Que são as tuas relações primárias, as relações com os irmãos também. Moldou-me bastante. Como mulher... Não sei se te sei responder. Não sei se fui tratada como mulher pelo meu pai, mas sim como um ser. E daí que haja aqui um poema que eu escrevo no livro, que tu com certeza ainda não tiveste a oportunidade de ler, e algumas pessoas ainda não, que diz: quando eu escrevo não sou homem nem mulher. Não ouço voz nem de homem nem de mulher. Por isso acho que é esse confronto com uma essência muito profunda que acontece nos poemas. As canções, como já vêm com uma voz, já vêm com a minha voz de mulher. Mas, ou da adolescente menina, na altura em que eu compunha, como tu sabes, que comecei a compor com 13 anos, por isso... mas os poemas sempre tiveram essa característica, ou seja, não são os poemas nem de sensualidade, nem, são contemplativos e se calhar até um bocado existenciais, não sei, ou muito simples, não sei avaliar nesse sentido. Há uma frase muito forte nesse texto ainda sobre o teu pai. Tu dizes: cuidámos uns dos outros numa casa cansada, escura e pesada. A saída de casa da tua mãe foi um ponto, presumo que sim, que tenha sido um ponto de viragem na tua vida. Eu acho que a adolescência já é um período complicado para todos, não é? Esta situação foi... Sim, acho que foi fundamental, se bem que tudo o que conduziu a essa situação se calhar tenha sido ainda mais fundamental. Pois, claro. E assistir a tudo isso. Acho que todos temos essas coisas escritas e marcadas na nossa pele. Agora, como eu explico no livro, eu tinha 15 anos quando a minha mãe saiu de casa. Tudo o que precedeu, tudo o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, tudo isso marcou, mas são coisas que eu acho que só senti ou só me apercebi passados muitos, muitos anos. Porque acho que tu depois vais fazendo... Isto foi uma sensação que eu tive quando fiz o Vai e Vem, com o meu último disco. Para quem não sabe, é o meu último álbum, ainda está disponível. Mas quando eu fiz o Vai e Vem tive a noção de que a infância, ao contrário do que nós achamos, que ela se vai apagando, ou as memórias se vão apagando ao longo da vida, porque vais crescendo e vais deixando isso para trás, tive a sensação de que quanto mais caminhas, mais valor dás e mais procuras e mais sentes coisas de miúdo e de miúda e sensações antigas e mais tentas perceber, e eu acho que isso também está presente em algumas canções. E ao veres os teus filhos a crescer também de alguma maneira te leva para esses tempos? Também. Ser mãe, ser pai faz-nos viajar um bocado também àquilo que nós fomos como crianças, àquilo que nós queremos dar aos nossos filhos, o que é que nós queremos corrigir, como se fosse possível na nossa infância, e com certeza vamos cometer outros erros, não é? E aquilo que tu queres criar, eu nisso sou muito apologista do futuro e do ir em frente, por isso é que o título é As Estradas São para Ir, porque eu gosto muito desta ideia do futuro ainda está por escrever. Há uma canção que diz que está aqui, não é? Por mais que a cura se atrase, a memória do futuro ainda está por criar. Por isso somos nós que a construímos, e eu tento construir uma memória boa para os meus filhos. Lia. Márcia, estavas a falar da importância da infância, que de certa forma fica sempre presente depois ao longo das nossas vidas.
Tu sentes que mudaste muito ou que continuas a ser a mesma pessoa que eras quando eras miúda? Às vezes penso isso. Eu, por exemplo, acho que não mudei muito. Não sei. O que é que tu sentes? Vou-te responder com um pequeno verso de uma canção que se calhar conheces, que é: eu já cresci, não sei se mudei. Eu não sei, eu acho que há coisas que mudam naturalmente e tu cresces e vais aprendendo a lidar com situações, a integrar de outra maneira, e há uma essência que nunca muda, há coisas que nunca mudam. Esta minha vontade de evasão, que está aqui muito presente no livro, estas estradas são para ir porque eu quero sempre ir, esta minha vontade de evasão que tu vês com os desenhos, com alguns poemas, gosto de ficar a olhar para os montes. Isto é tudo verdade. Eu gosto só de ficar a olhar para os montes, e esta sensação de necessidade de ir, eu tenho desde miúda. Eu lembro de ficar na janela, olhar, e às vezes em aulas chatas do liceu, fechar os olhos e transportar-me para outro sítio. Eu falo nisso também no livro, noutra crónica do meu paraíso imaginado. Se não te trouxe problemas, fechar os olhos no meio de uma aula? Fechava os olhos com os olhos abertos. Sabes fazer isso, não é? Sim. Sabes fazer isso. Eu conseguia fingir muito bem que estava lá. Mas essa viagem é preciso também há outra crónica que diz isso, é também preciso viajar ao passado para entenderes, mas depois ter os pés bem presentes no futuro e no presente, sobretudo no presente. E nessa infância e juventude escapista, por assim dizer, já te refugiavas na música e no desenho? Tinhas assim algumas grandes paixões musicais? Claro, foi por isso que eu comecei a escrever canções, foi sempre pela necessidade de evasão, também porque me revia em algumas coisas. Por exemplo, no primeiro disco que eu saquei totalmente, que foi com o que eu aprendi a tocar guitarra, que foi o da Tracy Chapman, lembro-me sobretudo daquela canção do Fast Car, e aquilo era uma letra que para mim, se fores a ver a letra, informou a tua escrita de canções. Há tantas identificações ali. Eu nunca tive essa noção. Há pouco tempo ouvi de novo o disco e tive essa noção do Fast Car. I got a plan to get us out of here. Depois ela conta que my old man's got a problem, he lives with a bottle, that's the way it is. E depois ela conta, mamãe foi-se embora, não sei o quê. Bem, tu vou-vos essa história toda, e depois ela que também se quer ir embora, e depois vai no carro e é o sonho perdido, que acaba por ser um sonho desfeito. Mas essa necessidade de evasão sempre esteve lá, e na verdade acho que foi uma boa maneira de lidar com as coisas. Cada um encontra a sua. Olha, eu encontrei esta. Quando falas de fechar os olhos, de olhos abertos, e pensar em sítios onde já tinhas sido feliz ou gostarias de ser feliz, enfim, em paisagens, montes, tem muito a ver também com alguns sítios em particular. Por exemplo, tu falas do Alentejo, do teu pai, da paixão que herdaste dele pela sua terra. É de lá que tens algumas das memórias mais felizes? Sim, também falo aqui sobretudo da praia, que eu queria fugir para a praia. Essa imagem não me larga, e eu fugi literalmente para a praia quando às vezes estava no liceu e tinha horas de furo, e apanhava o autocarro para a costa com a minha melhor amiga e ficávamos lá, fugíamos para a praia. E há uma crónica em que eu falo nisso, da ponte, e toda essa imagem ainda da ponte acompanha-me ainda hoje. Engraçado que estás-me a fazer lembrar que o Ao Chegar, por acaso isso está no meu Instagram, um vídeo do Ao Chegar com um vídeo da ponte, que até foi filmado pela Raquel Castro, que eu lhe pedi essas imagens para a gente passar ao vivo na altura na Casa da Música, e a ponte 25 de Abril é para mim esse imaginário do ir embora. Não sei se ia parar ao Alentejo ou não, mas a mim interessava-me era ir. Interessava-me era ir, e isso dava-me sempre imenso prazer. Pronto, agora vou-me embora. Vou-me embora. E sim, pronto. Não sei se respondi à tua pergunta, já estou distraída. Estava a viajar outra vez, de olhos abertos. Voltando àquele início da música, como eu falava na introdução lá atrás, que culpa era a tua, Ana Márcia, nos Ana's Blame, não é? O que era esta Blame? Pois, olha, eras culpada de quê? De desintegrar a banda anterior, porque eu entrei na banda Grey Issues, não entrei na banda Ana's Blame. Okay. E a Grey Issues, que era a banda deles, eu entrei como vocalista só para cantar, e depois comecei a compor, e desmoronou-se essa banda para dar lugar à Ana's Blame, e ficou Ana's Blame. Não fui eu que batizei, foi o guitarrista
triste, porque por minha culpa as composições mudaram todas e mudou-se as canções. E era tudo em inglês. E guardas boas memórias dessa experiência? Claro que sim. Então há uma memória dúbia, que é a da minha primeira apresentação. Não sei se alguma vez te contei, a minha primeira apresentação ao vivo. Tinha 18 anos, trabalhava num bar para fazer dinheiro, naturalmente, e tivemos um concerto com essa banda, Ana Sublime, no Teatro Gil Vicente em Cascais. E eu fiquei o concerto todo, cantei tudo direitinho, afinadinha, mas sempre sentadinha no banco e não mexi uma perna. Por isso é aquela sensação de... ainda tinha de me habituar, e demorei muito tempo a habituar-me à parte da exposição. E há momentos em que estás num concerto teu e ainda voltas a essa Márcia sentada na cadeira sem se mexer? Não, agora, hoje em dia, posso dizer que não. Mas ainda há uns anos ainda tinha bastante, às vezes ainda tinha reminiscências dessa sei lá, eu acho que é timidez, mas não sei, eu não me considero uma pessoa tímida. Mas a exposição é enorme, não é? Então às vezes tu até queres mostrar, mas não sabes que queres mostrar mesmo tudo. Então ficas ali um bocado num limbo, e eu acho que tens de fazer as pazes com isso, porque as pessoas que estão lá estão mesmo para te ver. Márcia, tu já escreveste para vários artistas como a Ana Moura, o António Zambujo, o Sérgio Godinho. É estranho ouvir as tuas palavras cantadas por outras pessoas? É maravilhoso. Está aqui uma canção, as canções no livro, já agora passo a explicar-vos, não sei se tiveram tempo para ler, na nota de autor eu explico isso. As canções estão todas em itálico e os poemas não. Também tem a ver com a voz que eu te estava a falar, da voz cantada, parece que é assim de lado, não é? Assim itálica, e a voz que não é nem de homem nem de mulher, é direita. É assim muito íntegra e sapiente. É assim uma voz que eu não sei de onde é que veio. E está aí num itálico, está o Não Interessa Nada, que eu escrevi para o António Zambujo. Quando eu escrevi essa música, eu até cantei ao vivo com o Tiago Betancourt num concerto que fizemos juntos, mas eu sempre imaginei a voz do Zambujo. Já é um prazer enorme. Já alguma vez passaste pela situação de conheceres um dos teus grandes heróis musicais e ficares assim sem saber como reagir? Heróis musicais, olha, talvez, não me consigo lembrar, mas tenho outros heróis. Por exemplo, ontem à noite conheci o Albano Jerónimo, que eu admiro de morte, e não fiquei petrificada, tento passar à frente, mas é sempre aquele crush que pronto, eu adoro, e adoro aquilo que eu acho que ele é, não é? Nós não conhecemos. Depois também acontece a algumas pessoas, não é só com músicos, eu tenho isso até com artistas plásticos, sabes? Eu tinha uma admiração enorme pelo Michael Bieberstein, que faleceu há uns anos, que olha, podes conhecer se calhar o trabalho dele através das capas de Norberto Lobo. Eu adorava o Michael Bieberstein. Uma vez vi-o ao longe e fiquei muito, muito sossegadinha. Não foste lá? Não fui lá. Não, o que é que eu lhe ia dizer? Tinha nada para dizer. Mas hoje em dia, como pessoa, como mulher criadora, como cantora, eu fico feliz que me venham dizer. A mim nunca é maçador, por isso às vezes isso move-me a ir ter com as pessoas que eu admiro, que podem ser atores, apresentadores, até um orador numa conversa que tu ficas extasiado. Olha, o Carlos, como é que se chama? Carlos Neto, será? É um pediatra. Ele é incrível, esse homem, e tu sentes o magnetismo nele. Pronto, é praticamente anónimo, mas é uma pessoa que eu admiro imenso. Estavas aí a falar de ti enquanto mulher criadora. A verdade é que tu és uma mulher com personalidade forte. Obrigada. E como nós bem sabemos, infelizmente, mulheres com personalidade forte geralmente, com o passar do tempo, vão criando alguma resistência nas outras pessoas ou sei lá, inimizades, o que quer que seja. Tu sentes que isso acontece muito contigo? Não sei se não aconteceu já mais, porque ao longo do tempo eu fui percebendo que a minha timidez ou essa minha necessidade de me proteger da exposição, não é? Esse medo da exposição é entendido como arrogância. Isso é lixado, porque a arrogância geralmente não estou a dizer que não há pessoas arrogantes, porque há, naturalmente, mas a arrogância às vezes é insegurança. Não estás ali bem,
e então queres-te ir embora, aos contos, não sei o quê, e isso é entendido como, pá, fogo, anda antipática, não sei o quê. E então acho que criei mais anticorpos, se calhar, no início, quando tinha essa postura mais defensiva, porque na verdade estava a medo, do que agora. Não sinto isso. Também vou dando mais valor às pessoas que me valorizam, não é? Vamos gostar de quem gosta de mim. Não levas com aquela... Vou gostar de quem gosta de mim, eu faço como a coitada. Exato. Não levas com aquela é uma pessoa difícil, como já me aconteceu muitas vezes ao longo da vida, e que tu ficas tipo... Ai, tantas vezes só esteja mais irritado, não é? Tantas vezes levei isso, até em aulas, não é? Era muito complicado, porque eu fui presidente da Associação de Estudantes, não conto isso no livro. Fui presidente de uma associação de estudantes, fui delegada de turma, que é engraçado porque a minha filha contou-me no outro dia que era delegada de turma, e assim, que engraçado, mas nunca me contaste. E isso parece que é assim um feitio que muita gente não gosta, por isso tu tinhas sempre os dois lados, alguém que votava sempre em ti e outras pessoas que te detestavam, mas isso acontece, pá. E hoje em dia nós sabemos muito bem o que é que acontece nas redes sociais, não é? Tens as pessoas que te adoram e tens aqueles haters todos ali a... Acho engraçado estares a falar nisso, porque eu não sinto haters. Tipo, acontece-me raramente receber mensagens, e é engraçado isso, porque isso parece... é muito bom. Quer dizer, é muito bom. Não recebia há uns anos, recebia muito mais, sei lá, há uns 3, 4, 5 anos recebia muito mais mensagens, sei lá, ofensivas ou simplesmente cretinas. E creio que criei uma rede de comunicação com as pessoas, porque lá está, perdi o medo de lhes responder, de falar com elas e de aceitar as suas mensagens, e então sinto que conheço muito mais gente. Eu respondo às mensagens, respondo aos comentários, e sinto uma rede, sinto verdadeiro amor. Na verdade, sinto muito amor das pessoas, e esse é o meu público, é a minha entourage. Estou muito... olha, é como se existisse tudo, não é? Mas tu chegavas para o pé de ti, aqueles que te acarinham, e então eu vejo-os muito mais aqui na fila da frente. E os outros ficam ao longe. Eu não sinto mesmo. Não tenho mensagens de haters, absolutamente. E o que é que te tira verdadeiramente do sério? O que é que me tira do sério? A desinformação, as chamadas fake news. Que é uma coisa que, infelizmente, neste momento... Acontece sempre depois tu para desfazeres. Isso acontece muito hoje em dia e controla muitas cabeças das pessoas, porque as pessoas não se questionam, não vão procurar as fontes as fontes das notícias, e como é tudo muito imediato, como não há essa predisposição de ir mais longe e mais fundo, não é? Ficamos logo ali à superfície. Toma-se muita coisa como verdade, que depois pode prejudicar as pessoas, não é? Ficamos pelo título às vezes só, por exemplo. Às vezes é pelo título, outras vezes é simplesmente falso, e isso incomoda-me esse tipo de informação, a informação entre guillemets, não é? Tu dizer mesmo, não acho justo. Por exemplo, olha, há pouco tempo fizemos o espetáculo do Iémen ainda não foi para o ar. É suposto, quando for para o ar, é que vai angariar imensos... Esperamos nós que vai angariar uma campanha para ir para o ar na RTP, não é? Aí podem criticar o que quiserem, não é? Mas nós já fizemos aquilo. Porque é que não aplaudem nós termos nos juntado para fazer aquilo, dado a cara? Porque, pronto, é esse tipo de coisas. Não se pode levar as informações por metade. Claro. Lia. Não sei se vocês viram a mais recente carta do Nick Cave, isto ainda em relação aos haters, aquelas cartas em que ele responde aos fãs. Vejo algumas essências, ainda não vi. Está muito engraçada, porque ele perguntam-lhe como é que ele vive nestes tempos de negativismo e enfim, num certo clima tóxico, e se costuma também receber mensagens negativas. E ele diz, não, a maior parte das mensagens que eu recebo são muito simpáticas, de vez em quando lá recebo uma desagradável, mas eu na verdade gosto. E depois dizia ele, não há nada como uma boa ameaça de morte logo pela manhã. E depois ele justifica dizendo que uma pessoa que tenha uma plataforma pública e tenha uma opinião
e nunca seja atacada de vez em quando é porque não está a fazer bem o seu trabalho. Exatamente, sim. Eu já fui muito atacada em termos de política, mas também não me dou por... não dou essas informações. As pessoas sabem lá o que é que eu penso politicamente, por isso é que estou a fazer o foco na desinformação. Porque uma pessoa que tome por... sei lá, pelo que viu ou porque alguém disse qual é a minha posição em relação a isto, quando eu nunca falei abertamente sobre nada, acho que está enganada, não? Mas não falas por opção, porque não queres meter-te ao barulho nessas questões, ou porque achas que não é o teu... Eu só não ponho as mãos no fogo por ninguém. Ok. Eu sei perfeitamente que cada um está a fazer o seu trabalho e eu não... Eu sei o que é que eu estou a fazer. Eu sei do meu business, não é tipo, os que os outros estão a fazer. Eu cá gostava que algumas coisas fossem de determinada maneira. Quando quiserem inquirir-me sobre isso, eu respondo. Mas naturalmente até não lá vais. escusam de fazer suposições porque não vale a pena. Claro. O que é que tu achas que poderia mudar, então, por exemplo, agora nesta fase, em termos de apoio à cultura, eventualmente? Olha, tanta coisa, mas acho que até estamos a fazer um bom trabalho, mas tanta coisa, acho que podíamos fazer para já elevar a dignidade, ou melhor, elevar o estatuto do artista é uma coisa que nós fazemos individualmente, não precisamos que haja um decreto de lei a falar sobre isso, entendes o que eu digo? Cada um de nós todos devemos olhar para professores, enfermeiros e artistas, ou quando digo artistas digo o pessoal da cultura em geral, como alicerces fundamentais da nossa sociedade. Nós nascemos como seres básicos, não é? E depois vamos crescendo com valores e supostamente esses valores são dados por uma sociedade justa e devem melhorar o ser humano que nós somos, não é? Nós discutimos territórios animalmente e é suposto um ser humano ser superior a isso. É suposto nós ensinarmos valores e termos essa noção de bem comum e de sociedade justa. Por isso não me faz sentido racismo, machismo, não me faz sentido. Faz-me sentido que uma sociedade como a nossa valorize artistas, valorize mulheres, valorize seres, todos por igual. Ponto. Numa indústria do entretenimento e da música que é vista por muitos como machista, tu já te sentiste de alguma forma desrespeitado ou posto em segundo plano por seres mulher, talvez não ouvirem a tua opinião da mesma forma como se fosse um homem a dá-la? Não compactuo. Não... Já tive várias posturas em relação a isso e infelizmente acontece muito em Portugal ainda. Machismo, racismo, existe muito em Portugal. Eu não permito que me desvalorizem pelo facto de ser mulher. Era o que faltava. Claro. Não compactuo. Muitos dos convidados que passaram aqui no posto emissor têm tido uma postura muito crítica. Estávamos a falar da questão da cultura e a forma como os artistas são vistos. Têm tido uma postura muito crítica relativamente à Ministra da Cultura. Tu sentes que este governo devia fazer muito mais do que aquilo que está a fazer? Eu sinto como, de vez em quando sou figura pública, não é? Primeiro que tudo sou uma pessoa, depois sou uma mulher, depois sou mãe e depois acho que ser figura pública é tramado, porque toda a gente vai criticar tudo. Eu não acho que seja nada fácil estar no lugar onde está. Agora, obviamente que há coisas que podiam ser melhores, mas pá, uma pessoa é uma pessoa, são várias pessoas ali a trabalhar, não se lembram de tudo. Por exemplo, esta coisa agora de não poder ir a espetáculos, para mim deviam poder, com o bilhete, deviam poder ir, se podem ir aos conselhos, também podiam ir mais longe, mas não sou eu que decido, não é? Por isso, eu acho que é muito injusto fazer um trabalho, alguns estão a trabalhar para melhorar o mundo, outros estão a olhar e dizer que não está bem feito, não é? Que todos nós podemos fazer sempre qualquer coisa, cada um de nós faz política. Claro, eu hoje de manhã quando vinha para cá estava a ouvir na rádio, penso que era na TSF, alguém a dizer
nesta situação em específico da pandemia que nós temos, e não só, não é? Qualquer coisa que aconteça neste país, tipo, a culpa é do governo, a culpa é do governo, a culpa é do governo. É verdade que há muitas coisas que são culpa do governo, mas muitas, se calhar, nós também não fazemos um pouco meia-culpa, tipo de, se calhar andei sem máscara naquele sítio. O vírus não é culpa do governo, nem deste nem nenhum, digo eu, quer dizer, agora descobri isso que tinha sido inventado, não. Há teorias para tudo. Há teorias para tudo, e como diz a minha mãe, há malucos para tudo. Também. Por isso, também. Mas a verdade é que nós não podemos, nós temos essa tendência, não é? Sobretudo nós portugueses, de fogo, isto correu mal, a culpa é daquele gajo ficar lixado e não sei o quê, pá, mas infelizmente a culpa parece-me que não é de ninguém, a não ser daquele azarado que apanhou aquele vírus no mercado lá na China. E pronto, e o que é que vais fazer? Vamos adaptar-nos àquilo que há e fazer o melhor que conseguimos. Sabes, uma coisa que me preocupa verdadeiramente é que nós estávamos tão bem, estávamos no bom caminho, que é isso que eu vejo que nós vamos melhorando, as coisas ainda não são perfeitas, naturalmente nunca vão ser, mas nós estamos melhores agora do que há 10 anos. Imagina que eu, quando andava na faculdade, fiz uma vez um trabalho em que usava óleo alimentar com cascas de maçã, pronto, deu-me para aquilo. E juntei muitas cascas de maçã, que aquilo era o meu dia, a minha manhã era um pequeno almoço com maçã e eu guardava a casca de maçã, vai-se entender. Durante um ano eu tinha frascos e frascos de maçã e tu ou punhas aquilo em etanol ou punhas em óleo alimentar. Naturalmente depois tive de deitar fora e quis-me, depois no final do ano letivo, tive uma ótima nota, hein? Só para vos dizer, não foi, valeu a pena, não foi um flop, não foi. Isto, porque é que eu estou a falar nisto? Porque eu liguei para a Câmara Municipal de Lisboa a perguntar o que é que eu fazia aquele óleo alimentar, porque eu queria deitá-lo no sítio correto. E a senhora disse, então deito na pia. Hoje em dia tu já tens, eu cada vez que eu vejo aqueles recipientes para óleo alimentar, eu penso assim, porra, pá, estamos tão bem, porque estamos no bom caminho. Que devia haver mais, ainda assim, não é? Está tudo a funcionar como deve ser, ainda não. Mas estamos ou não estamos no bom caminho? Estamos, as coisas melhoraram bastante, as coisas melhoraram drasticamente. Ainda falta melhorar o setor dos têxteis. Para mim é fundamental, porque é uma das coisas que polui mais e aparecem imensas lojas e nós compramos roupa quase descartável. E isso é uma das coisas que me preocupa. Outra que eu te ia dizer é que antes da pandemia estávamos no bom caminho em relação à consciência destes resíduos, como os plásticos. Tu trazes o saquinho, tu trazes da farmácia pequenino, que não serve para nada, chegas a casa, vais estar fora, aqueles saquinhos. E não trazer é bom. Estávamos no bom caminho e agora, pá, só máscaras com a quarentena, por todo lado. máscaras, luvas. É Uber Eats, as caixas de encomenda. Isso mexeu imenso comigo. Pensei assim, pá, fogo, nós estávamos tão bem com esta consciencialização, que eu acho que isso é que é necessário. A consciencialização é a política que tu fazes. Tu tens de tomar consciência. Antes de até tomares uma atitude, de dizeres aquilo que seja, tu tens de tomar bem consciência daquilo que estás a dizer. Estás mesmo bem informado. Sabes mesmo do que é que estás a falar, e eu esforço-me muito para que a minha mensagem seja clara. Por isso não me ponho assim ao desbarato a dizer, se calhar há uns anos punha, depois fui aprendendo a não dizer assim ao desbarato uma coisa, porque tens de pensar bem. Claro. Para que a mensagem seja clara e útil. Se não vai ser útil, vais dizer para quê, não é? Isso claro. É que também existe muito. É verdade. Lia. Márcia, agora com os concertos internacionais praticamente parados, ou seja, não temos artistas internacionais a tocar cá, que concerto é que te estava a apetecer ver hoje, se fosse possível? Olha, eu vi o Sérgio Godinho há pouco tempo, nunca é demais. Concordo. Mas apetecia-me imenso ver o Nick Cave. Olha, eu comprei bilhetes, aliás foi o meu marido que me ofereceu, para ver o Nick Cave naquela primeira data que já não lembro quando é que era, abril? Maio. Abril, acho eu, abril. Onde é que isso já vai? Exato. 25 de maio, 26 de maio, olha, não sei. Apetecia-me imenso ver assim um espetáculo desses. Adorei David Byrne no EDP Cool Jazz, mas pá, é uma fase. Agora, os concertos em Portugal estão a acontecer e dá para ir ver. Por isso, estamos cá para isso, não é? Claro. Tu no início do ano, antes disto tudo começar, lançaste uma música chamada Vai Passar Tudo Amanhã. Já viste. E eu pensei, bom, cá estamos nós, não é? Cá estamos nós. É engraçado essa premonição sem querer. O que é que te mantém otimista? A estrada só tem um caminho que é em frente. Eu tento ver tudo da maneira, pá, mesmo uma das coisas que me destrói por dentro, sabes que eu amo muito o meu país.
amo profundamente, isto não é nacionalismo, amo profundamente Portugal. Acho que para quem viveu fora também, valorizas muito aquilo que há cá. Se passares 30 dias noutro país e voltares, valorizas muito aquilo que nós temos. Nós temos uma qualidade de vida que não temos noção. Aquilo que nos falta é uma grande autoestima. É só o que nos falta, porque de resto nós somos bons em imensas coisas. Somos excelentes profissionais, excelentes artistas, excelentes enfermeiros que foram convidados a sair na altura da crise. Foram convidados a sair, não me esqueço disso, era 2013 e eles foram convidados a sair e foram-se embora, foram para Londres. E eu acho que devem ser valorizados, médicos, enfermeiros, professores, tudo isso. E estava-te a dizer, custa-me imenso quando acontece no verão, que há sempre incêndios. E mesmo aí eu penso, pá, tudo se regenera, tudo se repara. Olhas sempre para o lado positivo da coisa? Não olho para o lado positivo na coisa, não há nada de positivo nos incêndios, claro. Não há nada de positivo no Covid, não há nada de positivo nesta porcaria desta fase, a não ser vamos saber mais no fim. Olha uma crónica aqui que diz isso. Nós passamos momentos difíceis, este está a ser um deles, coletivo, chato para caraças, esta coisa das máscaras agora instituiu-se e temos de ter, porque é perigoso de facto não ter, e já se percebeu que isto nos protege, a máscara protege-nos, por isso vamos usar, vamos nos adaptar. Eu acho é que nós temos uma grande capacidade de adaptação e isso é que faz com que estejamos vivos ainda hoje como espécie, não é? Por isso, força aí. Não, percebes, não sou assim otimista, sou otimista porque... Não és derrotista. Não sou derrotista, exatamente. Isso é muito a presença do meu pai na minha cabeça, sabes? A memória do meu pai. O meu pai dizia muitas vezes, Márcia, não sejas derrotista. Eu acho que eu guardei isso. I can't seem to focus, and you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone. Passamos agora ao assunto que marca esta semana, mas que certamente vai marcar ainda mais a próxima e, na verdade, os próximos 4 anos, as eleições presidenciais norte-americanas que se realizam na próxima terça-feira, 3 de novembro. A maior luta continua a ser a de incentivar os americanos a irem à mesa de voto, algo em que os músicos norte-americanos têm investido bastante. De Billie Eilish a Bruce Springsteen, têm sido muitas as vozes a apelar ao voto, com muitas delas a manifestarem o seu apoio ao candidato democrata Joe Biden. Excetuando Johnny Rotten, dos Sex Pistols, Kid Rock, ou o jovem rapper Lil Pump, que verbalizaram o seu apoio a Donald Trump. 50 Cent, que também o tinha feito, já voltou atrás dizendo que se lixa o Trump, nunca gostei dele. O voto antecipado é uma realidade nos Estados Unidos e muitos outros artistas têm também partilhado fotografias e vídeos do ato do voto, caso de Lady Gaga, que se mostrou a desfilar até à urna onde colocou o seu voto na passada segunda-feira. Não sabemos como será a América na madrugada de 4 de novembro, mas a verdade é que não são apenas os norte-americanos a ficarem ansiosos com os resultados. O impacto das políticas de Donald Trump nestes últimos 4 anos tem deixado muita gente nervos em franja. Márcia, numa entrevista que eu fiz recentemente à Sinéad O'Connor, ela disse que todos temos o direito de protestar a existência desse diabo, porque qualquer presidente americano é a pessoa mais influente do mundo, depois do Papa. Concordas com ela? O que é que pensas desta figura que, de alguma forma, parece que veio abrir uma caixa de Pandora? Da Sinéad O'Connor ou do Donald Trump? Podes dar a tua opinião sobre a Sinéad O'Connor? Então. Eu acho que o mundo, como eu não sei se tu seguias a vida e obra de Humberto Eco. Ele uma vez fez uma declaração que dizia: não há razão nenhuma para que nós estejamos a passar uma época sem guerras e tão boa. E aconteceu, quer dizer, nós nascemos nessa época, nós os que estamos aqui presentes, não é? Que temos os 30, 40, 20 e tais. O mundo tem ciclos de loucura e de estupidez. Eu estou à espera que passe. Eu já senti isso cá. Já me senti muito mal com aquilo que andava a acontecer na altura da Troika, quando as pessoas
andavam pela Europa a suicidar-se. E eu lembro-me de pensar assim, pá, isto nem sequer tem nada a ver com direita ou esquerda, isto tem a ver com o valor da vida humana, que é, calma, as pessoas têm de estar positivas. E agora está a acontecer um bocadinho isso com esta coisa do... Sendo que agora não é bem só direita e esquerda, é uma extrema... são posições muito extremadas neste momento, não é? Não, tanto não era isso para um que eu ia lado dizer. como para o outro. É muito importante, uma coisa que também se começa a falar cada vez mais, graças a Deus, como a importância de mantermos um ambiente são, que é a saúde mental. E a saúde mental é fundamental. É uma coisa que graças a Deus estamos a mudar, estás a ver? Estamos no bom caminho, ainda não está tudo, mas estamos no bom caminho. Já falamos pelo menos sobre o assunto. Já falamos sobre isso, já não é um estigma. E isso acho que é uma coisa que é de manter. Agora, Bolsonaro, Trump, para mim, aquilo é fogo. Aguenta a bala enquanto isto está na loucura e vai passar. Mas eu tenho fé que... E não tens medo que essa loucura seja importada ou que já comece a ser importada para Portugal? Pá, não tenho. Vou acreditar que nós sempre tivemos episódios de extremas, e lembro-me em adolescente de ver coisas muito duras. De ver. Tinha muitos amigos de muitas etnias e de muitas maneiras de estar na vida e de muitas posições políticas, e por isso vi muitas coisas que nem quero sequer relatar. Mas tudo isso, para mim, o facto de nós falarmos e o facto das coisas virem à tona e serem visíveis, para mim é sempre um passo no sentido da melhoria. Mas isto é horrível, o Trump. Sim, eu fiquei muito incomodada quando ele ganhou. Pensei, como é que é possível? E nós já percebemos como é que é possível. Uma das coisas que tornou possível foi a tal desinformação. O que está aqui, que de facto nós podemos controlar, é tomarmos a tal consciencialização, passarmos a ver bem onde é que estamos a ir sacar a informação, de onde é que vem, qual é a origem da informação que nós temos. Isso é uma maneira individual de combater a loucura, a insanidade e o mal, se fores a pensar entre binómio mal e bem. Passamos àquele momento do posto emissor em que falamos do que andamos a fazer aqui na redação. Na semana passada estive à conversa via Zoom com o simpático vocalista dos norte-americanos Future Islands, Samuel T. Herring. O ponto de partida foi o novo álbum da banda, As Long As You Are, um título que o músico confessou estar aberto à interpretação dos ouvintes. Entre questões políticas dos Estados Unidos, como as iminentes eleições, que o artista está a acompanhar à distância porque mudou-se de armas e bagagens para a Suécia, de onde é natural a sua namorada, e também a masculinidade tóxica que veio à baila devido a uma nova canção chamada Born in a War, na qual ele canta When a strong man cries is when a strong man dies. E ele sim confessou-nos que é um chorão, apesar da imagem de homem forte. Debruçámos-nos também sobre as adaptações que uma banda habituada a estar sempre na estrada teve de fazer devido à pandemia. O músico falou-nos ainda sobre o impacto devastador que Singles, o álbum que os atirou para a ribalta em 2014, teve nos Future Islands. Ele assume que se perderam porque não sabiam muito bem como lidar com o sucesso e que o álbum seguinte se tornou um reflexo disso. Confessa que The Fairfield, de há 3 anos, foi feito de forma apressada e que só com este novo As Long As You Are eles voltaram a ser eles próprios. Lia, e tu, com quem é que estiveste à conversa esta semana? Então, esta semana falei com o Manuel Cruz sobre o seu regresso aos palcos. Depois da paragem que a todos afetou, o Manuel Cruz vai dar 2 concertos na sua cidade. O primeiro já foi ontem, no Teatro Sá da Bandeira, e o segundo é hoje, quinta-feira, 29 de outubro, na mesma sala da Invicta. Na próxima semana, mais precisamente a 4 de novembro, ele toca no Teatro Maria Matos, em Lisboa, com 2 sessões, às 18h30 e às 21h30.
Então, nesta pequena conversa que eu tive com o Manuel Cruz, ele mostrou-se muito entusiasmado com o regresso aos palcos, diz que há cerca de meio ano que não toca com a banda e prometeu um alinhamento mais roqueiro, diz ele, passo a citar, com menos momentos calminhos. Claro que acabamos também por falar do que tem sido estes últimos meses e do que vem aí. O Manuel Cruz diz que é muito importante ter alguém à sua frente nos concertos, nem que seja só uma pessoa ou até uma barata, como aconteceu no concerto que ele deu no Mosteiro da Batalha sem público, que eu vi em streaming, e de facto lembro-me de a certa altura ele dizer, olha, uma barata. E é o meu público, disse ele. Ele disse também que sente que a saúde mental dos cidadãos e dos músicos em particular está a ser completamente descurada nesta altura. E para terminar, partilhou connosco uma ideia que consiste em rifar concertos, ou seja, sortear um concerto entre os seus seguidores e depois atuar em exclusivo para o vencedor no seu estúdio. Acho que me vou candidatar. Não vou nada, que eu tinha muita vergonha. Esta pequena entrevista pode ser lida em blitz.pt, tal como outras declarações recentes sobre estes mesmos assuntos atuais, digamos assim, de Rita Red Shoes, José Cid, Legendary Tiger Man e muitos mais músicos portugueses. Estamos a falar de rifar concertos. O Manuel Cruz tem estes concertos. Tu tens concertos agora em breve? Olha, vou aproveitar para ver no Maria Matos. Manuel Cruz, adoro. Não é bom? Eu tenho concertos, olha, eu de facto eu faço um mundo à parte, para mim eu estou a viver noutro mundo. Eu tive imensos concertos, agora conseguimos adiar aqueles que foram supostamente que iam ser cancelados. E depois há duas maneiras de olhar para isto. Eu fui a Alcochete, que era um concerto que estava praticamente esgotado na altura de março, abril, estava praticamente esgotado, era um concerto a solo e tem lotação de quase 400 pessoas. Fui dar-lo na última sexta-feira e as pessoas que vieram, e não só a lotação que é permitida é reduzida, mas vieram 90 pessoas. Tu pensas, fogo, que frustração, não é? Mas não foi nada disso que eu senti. Eu acho que nós temos de estar também muito atentos àquilo que sentimos. Eu senti mesmo muito amor, eu diverti-me muito nesse concerto, as pessoas participavam imenso. Olha, foi tão divertido, saí mesmo feliz. Mas feliz completamente. Não, falta a parte do final do concerto em que eu cumprimento as pessoas, ouço o feedback delas. Isso para mim era fundamental. Eu estava a criar cada vez mais essa relação. Quando eu fiz o Coliseu, então, fiquei quase 2 horas, parecia de Tony Carreira, como a sala cheia, o foyer cheio. Que maravilha ter feito isso, já viste? Éramos tão livres e não sabíamos. Não sabíamos. E é por isso que, como nós não sabíamos dessa sorte que tínhamos, eu gosto de olhar para o lado e ver a sorte que eu tenho, que é para não a desperdiçar. Claro. E que cada vez que eu sinto essa sorte, sinto-me muito grata. E isso é que me traz mesmo uma grande felicidade. E senti-me grata para aquelas 90 pessoas que estavam em Alcochete, como as que estavam no Seixal. Tenho tocado em imensos sítios. Toquei logo a 15 de julho, fiz logo a São Luís. Que foi o Music Box no São Luís. Depois fiz Famalicão, tive imensos concertos. Vou-me queixar do quê? Não, eu adorei voltar, foi mesmo uma emoção muito grande. Eu lembro que o primeiro de São Luís, eu acho que eu entrei quase a chorar, quase chorei no concerto e saí quase a chorar. Não houve maneira daquilo não ser arrebatador, mas as pessoas à minha frente também estavam a chorar. Isso foi muito bonito. Pronto, é chorar, mas é bonito. E agora tenho 31, agora no fim de semana tenho 31 de outubro tenho Aveiro, Teatro Aveirense. Okay. O Fernando Ribeiro, a semana passada, esteve aí no nosso podcast e ele também disse que hoje em dia, que no fundo os músicos têm de se sentir gratos, mesmo que estejam poucas pessoas nos concertos, porque as pessoas, como é que ele disse, Mário, tinham que lutar contra muita coisa. Tinham que lutar contra o medo, tinham que lutar contra a falta de dinheiro, tinham de lutar se forem mais miúdos com os pais a dizer não vais porque há muitos casos, é perigoso, etc. Então, no fundo, ir e estar ali é uma prova de qualquer coisa. Não é? É verdade, tu sentes mesmo isso, já é uma grande resiliência ir. Eu ontem fui ao cinema para estar com a máscara, ver as coisas com máscara, estar naquele ambiente quando de facto podes ceder ao conforto do lar porque de facto estás mais seguro e tudo, já é um grande esforço. E por isso nós temos mesmo de estar gratos, mas não só os músicos, temos todos de estar gratos.
tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Things I found out through hard times and good. Seguimos agora para o momento em que falamos dos álbuns que andamos a ouvir. Mais insistentemente, Lia, passo-te a palavra novamente para falares de nova música de um artista que é um verdadeiro boss. É verdade. E uma das coisas que eu mais aprecio no Boss, no Bruce Springsteen, é aquela inesgotável capacidade que ele tem de contar histórias e arranjar sempre uma mitologia própria para tudo. Ainda há um ano estava eu em Londres a ver o filme Western Stars, com o próprio do Boss sentado poucas filas à minha frente no cinema. Sim, como nós éramos felizes, é verdade. E agora o nosso amigo septuagenário acaba de lançar mais um álbum. Ele, ao contrário de mim, não perde tempo a pensar nas memórias, né? Também vai em frente, é como a Márcia. Este é o álbum... Ele é maravilhoso, adoro esse homem. Então não. O álbum de estúdio número 20, no trágico ano de 2020. Também deve haver aqui algum simbolismo. Este disco foi gravado com a E Street Band e é um regresso ao seu som mais clássico e glorioso, com solos de guitarra e de saxofone, que agora é um instrumento tocado por Jake Clemens, sobrinho do falecido Clarence Clemens. E este disco começou da forma mais curiosa, quando um jovem de sotaque italiano apanhou Bruce Springsteen à saída da Broadway, onde durante ano e meio ele andou a apresentar um espetáculo mesmo altamente fixe, que eu só vi na televisão, mas... Também vi na televisão, maravilhoso. É fantástico. Uma pessoa podia ficar ali 5 horas a ouvi-lo contar histórias. E então esse rapaz de sotaque italiano ofereceu-lhe uma guitarra. Ele agradeceu, levou a guitarra para casa e não lhe pegou mais, até que um dia soube que um seu velho amigo, que pertencia à sua primeira banda, os Castilhos, tinha acabado de morrer. Ele ficou a pensar naquilo e então foi aí, e ele contou isto tudo numa conferência Zoom a que o Expresso pôde assistir. Foi então que peguei na tal guitarra e escrevi a primeira canção, Last Man Standing. De repente a barragem rebentou e em menos de 10 dias todas as canções do álbum estavam escritas, todas escritas naquela guitarra. Ele não voltou a ver o tal rapaz italiano, a quem gostava de agradecer, e àquelas canções juntou ainda 3 temas que tinham ficado fora do seu primeiro disco de 1973. Imaginem, diz ele que andava a remexer em caixas antigas e descobriu essas canções que agora aproveitou para editar. A Letter to You é mais um disco cheio de alma, como é a panágio de Bruce Springsteen. Acho que ele não sabe fazer as coisas de forma diferente e acho que é ótimo para dar ânimo nestes tempos meio sombrios. Que maravilha! Do meu lado, eu trago-vos Don't Shy Away, o misterioso segundo álbum dos Loma, que nasceram do cruzamento de Shearwater de Jonathan Mayberg e da dupla Cross Record. Eu podia dizer que a voz sedutora de Emily Cross guia estas canções, mas a verdade é que os ambientes emocionantes e preponderantemente calmantes tiveram igual influência no facto de me ter apaixonado pelo disco. Ele chega com o apadrinhamento do Brian Eno, que depois de ter elogiado o primeiro disco homónimo dos Loma, acedeu a colaborar com eles em Homing, o tema que encerra este segundo álbum. Não é um daqueles discos que seja fácil destacar uma ou outra canção. Eu acho que se ouve muito bem do início ao fim, mas sugiro aos nossos ouvintes, caso tenham curiosidade, para começarem por Elliptical Days, na qual um certo exotismo se cruza com sintetizadores e uma belíssima e algo inesperada secção de sopros. Andas a ouvir algum disco assim insistentemente neste momento? Não, um disco. Na quarentena não ouvi, mas agora ando sobretudo a conhecer vozes novas. Até fiz uma playlist que está no meu Spotify oficial, sobretudo vozes de mulheres. Ok. Talvez por causa daquela pergunta. Mulheres inspiradoras, tem tudo um pouco. Tem a Kelsey Lu, tem a Georgia Smith. Fui conhecer. É bom também conhecer as coisas novas. Tem, sei lá, tanta coisa que está ali. Gostas da Billie Eilish também, não é? Claro, gosto imenso. Acho que é cada pessoa que tenha uma coisa genuína a mostrar, eu acho que vou sempre adorar. Já viste, são tão diferentes, Billie Eilish, Bruce Springsteen e o Albano Jerónimo. Exato. Mas há bocadinho estavas-me a perguntar o que me movia no início, e agora quando falámos nos concertos e nas pessoas, e ali evocou o Fernando Ribeiro, eu estava a pensar para mim, isso é uma coisa que me comove. As pessoas, a resiliência das pessoas,
a vontade de resistir, e as pessoas a chorar nos concertos, as pessoas a sentir música, aquilo que elas transmitem, isso é uma coisa que me comove. Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá vai já deu o que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou e usou-se disso. Quem perdeu há de ter mais cartas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Depois dos discos falamos dos concertos. Lia, o que é que vamos poder ver em palco nos próximos tempos? Então, assim a DGS nos deixe, vamos ver o Manuel Cruz no Teatro de Sá da Bandeira, no Porto, hoje, 29 de outubro, e no Maria Matos, em Lisboa, a 4 de novembro, à tarde e à noite, como já falamos. A 31 de outubro, a Márcia toca no Teatro Aveirense, uma das salas que tem mantido uma programação regular nestes tempos. O concerto de Halloween dos Montespel foi adiado para 6 de novembro devido à limitação de circulação entre concelhos este fim de semana. Será no Teatro Paco Júlia, em Beja, a 6 de novembro, e os bilhetes para a primeira data são válidos para a segunda. Também adiado foi, entretanto, o arranque do evento Santa Casa Portugal ao vivo, que levará muitos artistas portugueses ao Campo Pequeno em Lisboa e ao Pavilhão Rosa Mota no Porto. Plutónio, que devia atuar já este fim de semana, estará no Campo Pequeno a 8 de novembro. Antes, na mesma sala de Lisboa, tocarão Jorge Palma, no dia 6, e Paulo Gonzo, no dia 7. No Porto, o Pavilhão Rosa Mota vai receber Paulo Gonzo no dia 6 e Áurea no dia 7. O concerto dos Chutes e Pontapés, que devia acontecer já este fim de semana, passou, entretanto, para 12 de dezembro. Sempre dos momentos, alguma coisa que ao passar te leva mais além, mais algum conhecimento. E chegamos assim ao fim de mais um posto emissor. Fica o nosso agradecimento à Márcia. Muito obrigado por ter estado connosco. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Esteve também neste posto emissor a jornalista Lia Pereira. Eu sou o Mário Rui Vieira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de José Seduvim Pinto. Como é hábito, finalizamos com uma curta leitura do nosso convidado, da nossa convidada desta vez. Márcia, o que é que nos vais ler? Olha, a propósito desta conversa toda, se calhar vou escolher aqui um poema. Deixa-me só dizer que eu vou levar este livro para o Teatro Aveirense, por isso vai ser como se fosse o meu primeiro lançamento físico. Vais recitar além de cantar? Não vou só levar para as pessoas que queiram um livro assinado, que me pedem muito, e esta é uma oportunidade. É pena não poder ir toda a gente de todo o país, que há pessoas que se queixam disso, mas pronto, se pudesse mudar. E então, sobre tudo aquilo que nós tivemos a falar, vou rematar com este poema, que diz assim: não te des à tristeza, mesmo quando ouvires estranhos uivos sobre o ar das montanhas que percorres nos teus sonhos de noite, e mesmo se o vento teimar e parecer não aquecer a noite de tão escura que se fez, não te des. Quando os ares se voltam e o tempo se encontra no seu próprio tempo, repara, todo o mundo se repara, e tu, dentro ou fora dele, e por fora de ti e por dentro, hão de passar tantos ventos que uivam, e momentos que não passam de momentos, que passam e voam como os ventos. Muito bem. Muito obrigado, Márcia. Obrigada, eu. Obrigada, Márcia. Um beijinho. Um beijinho.